Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto aqui pelo canal 7 da NET. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta segunda-feira, dia 25 de março. Você também pode assistir o nosso jornal pelas nossas redes sociais. O nosso site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Vamos aos destaques desta edição. Organização Mundial da Saúde alerta sobre os perigos da tuberculose. Pintor é assassinado durante confraternização familiar. Mulher é estuprada e abandonada em canavial em Rio Preto. E hoje nós vamos receber o juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, Dr. Evandro Pelarim, para falar sobre a lei de 1971, que prevê multa às escolas públicas que não executarem o hino nacional pelo menos uma vez por semana. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. Um pintor de 34 anos foi morto a tiros na madrugada de ontem no bairro Eldorado, aqui em Rio Preto. O autor dos disparos ainda não foi localizado e o caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo testemunhas, o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e o agressor por causa de uma chave. O pintor Fernando da Conceição estava na casa do irmão dele, acompanhado da namorada em uma confraternização. Foi então que Fernando saiu para comprar cerveja e, quando retornou, começou a discutir com um dos convidados porque uma chave do imóvel tinha desaparecido. Durante o desentendimento, o pintor ficou no imóvel e o homem envolvido na discussão saiu e, em seguida, retornou armado. Ele atirou 3 vezes contra a vítima, que foi alvejada por 2 disparos, um no peito e um na perna. O autor fugiu logo em seguida. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Mas, quando os socorristas do Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. E a Polícia Militar Ambiental apreendeu 180 quilos de carne bovina e 3.400 quilos de carne de capivara em um sítio no município de Cosmorama no último sábado. Os policiais chegaram até o local depois de receber uma denúncia anônima de que a propriedade era usada para abate clandestino. Chegando no sítio, encontraram grande parte da carne já desossada. No momento da apreensão, haviam 2 homens no local. Um deles disse aos policiais que estava lá apenas para comprar a carne. O outro confessou que era responsável por cortar e vender o alimento, mas não informou a procedência. As peças de carne apreendidas e as ferramentas usadas no manuseio foram levadas para a delegacia de Votuporanga. Os policiais também apreenderam cadernetas, etiquetas, pólvora e chumbo que seriam utilizados no abate clandestino. Uma motocicleta comprada em um leilão com a documentação irregular também foi levada até a delegacia. Como o alimento era impróprio para consumo, será descartado. Amostras da carne de capivara passarão por análise para identificar a espécie. O responsável pelo sítio foi preso em flagrante e responderá por crime contra relações de consumo. De acordo com a polícia, ele já era procurado pela justiça em um outro processo. E uma mulher de 27 anos foi estuprada no último final de semana aqui em Rio Preto. A vítima estava pedindo dinheiro em uma esquina de um supermercado quando entrou em um carro que o homem lhe ofereceu um lanche. Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher conhecia o agressor da cidade de Catanduva. E na noite da última sexta-feira, enquanto ela estava em uma esquina, na Avenida Danilo Galeazzi, o mesmo homem passou de carro e ofereceu a ela uma carona, com o pretexto de lhe pagar esse lanche. Ela aceitou, mas no meio do caminho o agressor desviou o trajeto e seguiu para um canavial próximo ao cemitério do distrito de Talhado. Lá, abusou sexualmente da mulher e agrediu fisicamente, enforcando a jovem, que desmaiou e foi abandonada no local. A vítima só conseguiu ajuda quando chegou no cemitério por volta das 2h30 da tarde do sábado, nua e ferida. Um coveiro chamou a polícia e o resgate. A jovem foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento Tangará, onde permaneceu sob cuidados médicos. Se for encontrado, o agressor irá responder pelos crimes de estupro e sequestro. E vamos agora até a redação do jornal de hoje para falar com Mariane Dias. Boa tarde, Mariane.
Bom dia, Vivi. Bom dia a todos os telespectadores da TV Rio Preto. Hoje eu trago os destaques da edição impressa do Jornal de hoje. Calçadas acessíveis estão 80% prontas e devem ser entregues em julho. As obras aí dos corredores de ônibus com acessibilidade, ao todo totalizam aí 9. E a obra está orçada em 64,9 milhões de reais em Rio Preto. Então aí nos próximos meses tudo estará pronto. Detento que cumpria pena em presídio de Bauru teve direito à saidinha e foi preso aqui em São José do Rio Preto, no Jardim Marajó. 2 jovens de 20 anos foram vítimas de tentativa de homicídio no Parque da Cidadania nesse fim de semana aqui em Rio Preto. Uma das vítimas está em estado grave e os suspeitos atiraram contra esses jovens, eles estavam de moto. A Polícia Civil investiga esse crime. Segurança nas escolas ganha reforço aqui em Rio Preto. A Polícia Militar está reforçando aí o efetivo na questão de fiscalização nas escolas para melhor segurança dos alunos e professores. E também a Guarda Civil Municipal está aí desenvolvendo um projeto acompanhado, assistido pela Secretaria de Educação, que irá treinar também os anjos da guarda para dar esse melhor respaldo e segurança para todas as pessoas que estão nas unidades escolares aqui de Rio Preto. O diretor do PROCON alerta a população para conhecer o CDC, para que os consumidores não caiam aí em golpes aplicados no mercado. Leia essa matéria no jornal impresso e também no nosso site dehojeinterior.com.br. Bom, Vivi, são essas as informações. Eu volto amanhã. Uma boa tarde. Obrigada, Mário. Uma ótima tarde para você também e até amanhã. E ontem foi o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E a Organização Mundial de Saúde alerta que a doença mata diariamente quase 4.500 pessoas em todo o planeta e permanece com o status de doença infecciosa mais mortal do mundo. Os números mostram ainda que 30 mil pessoas são acometidas pela doença todos os dias. De acordo com a OMS, os esforços globais para combater a doença salvaram 54 milhões de vidas desde o ano de 2000 e reduziram a mortalidade em 42%. A campanha este ano reforça a urgência de colocar em prática compromissos assumidos pelos líderes globais, como ampliar o acesso à prevenção e ao tratamento, garantir financiamento sustentável, inclusive para pesquisas, e promover o fim do estigma e da discriminação. No Brasil, em 2017, foram registrados 35 mil casos de tuberculose por cada 100 mil habitantes. Foram anotados ainda 4.534 óbitos pela doença, resultando em um coeficiente de mortalidade de 2,2 mortes por cada 100 mil habitantes. A tuberculose é uma doença infecciosa e que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges, membranas que envolvem o cérebro. Embora seja uma doença passível de ser prevenida, tratada e curada, ela ainda mata cerca de 4.700 pessoas todos os anos aqui no Brasil. Os sinais e sintomas mais frequentes incluem tosse seca, com secreção por mais de 3 semanas, podendo evoluir para uma tosse com pus ou sangue, cansaço excessivo, febre baixa, geralmente no período da tarde, suor noturno, falta de apetite, emagrecimento acentuado e rouquidão. Então, fique atento, em caso de dúvidas, procure um médico, pois a prevenção é o melhor caminho sempre. E terminou na última sexta-feira o prazo para inscrições para o curso de auxiliar administrativo promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego de Rio Preto em parceria com o Senac. O curso começa amanhã e oferece 30 vagas para pessoas a partir de 16 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Mas os interessados em fazer as inscrições para o curso de garçom ainda têm tempo. São oferecidas 20 vagas em caráter intensivo, que terá 10 dias de duração, com início marcado para o dia 1º de abril.
As aulas serão de segunda a sexta-feira, no período da manhã, no Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes e similares. O pré-requisito é que a pessoa também tenha a partir de 16 anos. Então, quem quiser se candidatar aos cursos, deve se inscrever no site www.riopreto.sp.gov.br/balcão de empregos no link Inscrições em Cursos. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3211-4950. E agora eu tenho um recadinho para você sobre a água Rárida. Confira. Há 13 anos no mercado de água mineral natural, o Grupo Minagem, que há 5 anos iniciou a comercialização da água Rárida, se consagrou por oferecer produto de qualidade e saúde à população. Padronizada por um rígido controle de qualidade, a Minagem se preocupa com todo o seu processo de produção, desde o envasamento até a chegada do produto ao consumidor final. Com propriedades medicinais, a água Rárida é diferenciada devido à sua composição bicarbonatada, seu pH alcalino e ao vanádio, resultando em mais qualidade de vida, energia e benefícios à saúde. E agora eu vou chamar o nosso apoio cultural e volto já com uma entrevista com o juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, o Dr. Evandro Pelarim. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Febre alta, mal-estar, dor no corpo, olhos e cabeça, manchas avermelhadas, falta de apetite. Esses sintomas podem ser de dengue. Não se medique. Procure uma UBS ou UPA para ser atendido e fazer exames. Os resultados agora saem rápido. Dependendo da gravidade, você poderá ser orientado para cuidados em casa ou encaminhado ao centro de hidratação. Casos mais graves vão para o hospital. Prefeitura de Rio Preto. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Maria Valentina Semijoias, onde você encontra beleza e sofisticação para valorizar o seu look. Vendas no atacado, varejo e consignado. Aumente sua renda. Seja uma das nossas revendedoras. E o RP Notícias está de volta e o assunto agora é esporte. Tenistas de Rio Preto e de toda a região têm até amanhã para se inscreverem na primeira etapa do circuito aberto juvenil de tênis, que será realizado entre 5 e 7 de abril no Clube de Tênis de Catanduva. Serão reunidos atletas de 10 a 18 anos no masculino e feminino. A segunda etapa do torneio será em Bebedouro entre os dias 12 e 14 de abril, com inscrições até o dia 2 de abril. A inscrição é gratuita para os tenistas filiados à Federação Paulista de Tênis. O torneio, realizado pela Associação Desportiva Ateneu Mansur, com o apoio da Federação Paulista, é viabilizado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Vale pontos também no ranking estadual.
A expectativa é que pelo menos 300 tenistas participem do circuito, que no ano passado teve etapas em Fernandópolis, Rio Preto e Lins. Os 8 melhores da categoria recebem hospedagem e alimentação gratuitas durante o período do torneio. Para os atletas filiados à federação, a inscrição pode ser feita pelo site cisftp.tenispaulista.com.br/tenista/login. Bom, e muito se falou e virou até polêmica sobre a execução do hino nacional nas escolas públicas. O fato é que muita gente linkou essa polêmica ao presidente Jair Bolsonaro, mas não é isso não, viu, gente? Essa lei de obrigatoriedade é de 1971. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, doutor Evandro Pelarin. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Como eu disse, né, o pessoal começou a postar nas redes sociais que ia ter um login da campanha ou alguma coisa assim, mas isso não tem nada a ver, né, doutor? Essa lei já é de 1971 e já é obrigatório isso desde então. Exatamente, Vivi. Nós apenas reforçamos as escolas públicas e particulares aquilo que está no Brasil por essa lei, que é a Lei 5.700, desde 1971. E, evidentemente, não é para se filmar nenhuma criança e muito menos para falar slogan de qualquer tipo de campanha, nada disso. A lei, ela determina que uma vez por semana as escolas promovam o hasteamento e o canto do hino pelas crianças, né? Então, essa é a obrigação que está na lei. E nós fizemos aí um apanhado informal para saber como estava o cumprimento e detectamos que não havia nas escolas o cumprimento regular da lei. Então, que nós estamos, nesse primeiro momento, nós estamos orientando, pedindo e solicitando que as escolas prestem atenção ao que está na lei. A importância dessa execução do hino, além do patriotismo, o respeito, né, à bandeira, ao hino, para as pessoas também saberem a letra do hino nacional, né, doutor? Como eu estava falando aqui antes da gente começar a entrevista, hoje em dia algum evento esportivo, por exemplo, que também é obrigatório a execução do hino nacional, filmam as pessoas e as pessoas não sabem nem a letra do hino do seu país. E que é importante que você colocou é que a lei determina que deve-se, nas escolas inclusive, ensinar o simbolismo da bandeira e também ensinar a letra e a interpretação do hino, é o que está escrito na lei. Então a lei ela é bem clara, precisa, né, e tem que ser cumprida. E a falta de cumprimento, quando o senhor já foi fazer essa investigação aqui na nossa cidade, nenhuma escola ou algumas escolas faziam essa execução ou é zero essa taxa? Não. Algumas escolas sim, né, não a maioria, mas algumas escolas nós observamos que cumprem regularmente, que uma vez por semana né, as crianças cantam e entoam a bandeira, né, e hasteiam a bandeira, mas algumas não, né, e acho que pelo menos por amostragem a gente viu que é uma quantidade importante. Então, a partir disso, então, que nós relembramos por meio da Secretaria Municipal da Educação e da Diretoria Regional de Ensino a obrigatoriedade de cumprimento da lei. E agora a Vara da Infância e Juventude vai começar a fazer vai começar a ir nas escolas, ver se as escolas estão executando, porque as escolas que não executarem terão uma multa de quase R$4.000, né, doutor? Isso também está previsto na lei. A lei diz que o responsável pelo estabelecimento, portanto, é o diretor, né, que não estiver dando cumprimento à lei, fica sujeito a uma multa que vai de 1 a 4 salários. Né? E aí, esse valor dessa multa, como que ele é contabilizado? Ou de 1 até 4 salários mínimos? Essa margem de 1 a 4 é para possibilitar que o juiz fixe de acordo com a resistência no cumprimento. Então, se a pessoa descumpriu pela primeira vez, um salário, 2 vezes, e aí vai aumentando até o máximo. Né? Então, para a possibilidade de saber, né, se está cumprindo também o hasteamento e o canto do hino, ou se só um e não o outro. Né? Então, essas possibilidades que a lei dá para que o juiz avalie o caso concreto. E como o doutor Evandro Pelarin acabou de falar, já foi passada uma notificação falando para as escolas um aviso sobre o cumprimento da lei. E aí a fiscalização tem data prevista, começa a partir de quando, doutor? Nós demos um tempo para as escolas, né, até para algumas, pelo que nós fomos informados, nem havia bandeira nas escolas, então
nós demos um tempo para as escolas se organizarem e a partir aí, coisa de um mês mais ou menos, nossa equipe vai dar uma volta, vai conversar, vai aleatoriamente algumas escolas públicas e particulares fazer um trabalho para saber, conversando com alunos, com professores, com a própria direção, para saber se a lei está sendo cumprida. E como nós estamos falando em cumprimento de lei, todo mundo deve ter visto ou lido, pelo menos em algum jornal, que o doutor Evandro Pellarin também está fazendo uma inspeção rotineira para saber sobre os menores infratores, sobre cumprimento de horário. Doutor, conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. O adolescente que pratica um crime, né, um ato infracional leve, então ele furtou um pequeno objeto, ou enfim, ele desacatou pela primeira vez um professor, primeira vez, né, bem dito, ele pode receber uma medida que chama liberdade assistida. Essa medida que é chamada liberdade assistida, o adolescente ele fica por um período de 6 meses obrigado a comparecer em um local por nós determinado, onde ele tem que prestar conta do que está fazendo, como está na escola, o seu desenvolvimento, enfim. E além disso, a lei possibilita ao juiz fixar horário para que ele fique em casa no período noturno, né? Então, principalmente aqueles casos em que o adolescente comete o ato infracional no período noturno, é mais adequado você fixar essa questão do horário. Então, aqui em São José do Rio Preto, nós temos, salvo engano, 53 ou 54 adolescentes que têm a obrigação de se recolher à noite depois das 10 da noite. Então, o que nós fizemos foi simplesmente pedir para a polícia nos ajudar a fiscalizar esses adolescentes que se estavam ou não em casa. Alguns deles não foram encontrados e, como a gente viu, os pais também responsáveis nem sabiam o paradeiro desses adolescentes. Eles tinham uma data para ir até a Vara da Infância e Juventude para falar sobre isso. Como que foi, doutor? Aqueles que não foram encontrados, foi deixada uma intimação na casa, né, uma carta intimatória, e eles foram depois com os pais para se justificar por que não estavam. Alguns até apresentaram justificativa que foi admitida, como, por exemplo, estava num curso técnico, embora não havia comunicado, não havia avisado, mas nós admitimos, aceitamos a justificativa, porque estava estudando, isso é bom. Agora, a maioria não apresentou uma justificativa plausível, né, e aceita. Então, portanto, aqueles meninos ficaram, e meninas ficaram já num outro espaço na execução. A partir de agora, uma nova visita não estiver em casa, aí não tem mais essa audiência, aí a medida pode ser substituída por outra maior, inclusive e eventualmente até a internação. Entendi. Doutor, muito obrigada então pela sua participação, seja sempre bem-vindo aqui. E parabéns pelo seu trabalho aqui em São José do Rio Preto. Imagina, Vi, nós que agradecemos. Obrigada. E agora eu quero falar com você que está em busca de oportunidade de trabalho. Confira as vagas no balcão de empregos. Duas vagas para agente escolar para ambos os sexos. 13 vagas para auxiliar de cozinha para ambos os sexos. 5 vagas para cobrador interno para pessoas com deficiência de ambos os sexos, 5 vagas para corretor de imóveis para ambos os sexos e 18 vagas para cozinheiro para pessoas de ambos os sexos. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho na Rua Ondina, número 216, na Redentora. E o RP Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse a nossa fanpage, é facebook.com/TV Rio Preto 7. Para saber mais sobre a programação aqui da TV Rio Preto, acesse o nosso site, é tvriopreto.tv. E para saber sobre os nossos convidados e parceiros, siga a nossa página no Instagram, é @rpnoticiasoficial. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã aqui no canal 7 da NET a partir do meio-dia. Tenha uma ótima tarde e até lá.